O autismo feminino é diferente do autismo masculino? Vamos dizer que sim, mas autismo é autismo. E ele vai seguir os mesmos critérios do DSM-5. Critério A, B, C, D e E. Critério A, que fala sobre a dificuldade de comunicação e interação social. Isso você já sabe, todo mundo já sabe. E aí é que começa a confusão toda. Porque as pessoas, elas têm um entendimento muito curto do que é uma dificuldade de socialização. A dificuldade de socialização não é uma pessoa que é tímida ou que é isolada. Isso também é um dos pontos de dificuldade de socialização. A dificuldade de socialização é tudo aquilo que foge de um padrão de normalidade. E o que é o padrão de normalidade? Tudo aquilo que os neurotípicos acreditam ser normal. Então você pode perceber que o que pode ser normal para uma pessoa talvez não possa ser normal para outras pessoas. E todos os nossos critérios, eles são basados num ponto de vista de uma pessoa neurotípica. Por quê? Se existe mais pessoas com aquelas mesmas condutas, com aquele mesmo jeito, é isso que a gente coloca como normal. Todas as pessoas que não sigam aquele padrão, elas não entram dentro dessa normalidade. Então elas estão fora. E o que fica fora? Tanto pessoas que são muito tímidas e não conseguem realmente ter uma comunicação, uma socialização adequada, quanto aquelas pessoas que são muito abertas, não sabem o seu momento de falar, não sabem como se comportar, elas não têm aquela sutileza de entender como se comportar naquele ambiente. Então, você entende que a dificuldade de socialização, ela vai para os dois extremos. Vou lhe dar um exemplo. Eu escutei uma história, foi até no Instagram, que falava sobre uma criança, quando ela foi para a aula, a professora não identificou que ela era autista. E ela indaga com o psicólogo sobre, nossa, ele nem parece que é autista, porque quando ele chegou, ele falou comigo, ele sentou no meu colo, ele falou sobre a vida dele, me deu beijo, e eu achei que ele é tão comunicativo. E é aí que eu quero que você veja o ponto. O psicólogo perguntou, quantas crianças você tem dentro da sala de aula? E a professora falou 30. E das 30, quantas se comportaram dessa maneira? É normal uma criança chegar e sentar no seu colo, lhe beijar e começar a falar da vida dela? Isso é que você tem que interpretar como dificuldade de socialização. Não é uma atitude, não é um comportamento adequado. Então ele está fora dessa normalidade. Condutas sociais inapropriadas. Então o autismo nas mulheres, elas também podem ser apresentadas de maneira diferente. E aí eu vou ler alguns pontos, alguns tópicos que eu separei aqui para vocês que eu achei muito interessante. Então, as mulheres, elas tendem a falar o quê? Demais da vida dela. Ela fala coisas que não deveriam ser ditas. Deixa escapar detalhes da vida pessoal, da vida sexual, da vida matrimonial, da vida dentro de casa que não era para ela falar. E ela acha isso normal. Ela não percebe que isso é uma conduta que não é bem aceita. Ela frequentemente, ela monopoliza. Ela vai falar. Ela não sabe o momento certo dela calar. Qual é o momento que a pessoa já não quer mais escutar o que ela está falando e ela está falando. Isso também é uma dificuldade ali na comunicação. Ela tem, no problema da comunicação, uma fala inapropriada. Algumas mulheres, ela tem a fala infantilizada. Ela fala muito assim. Eu conheço muitas mulheres autistas que têm essa fala infantilizada, mas também tem algumas mulheres que têm uma fala robótica. Eu apresentava uma fala infantilizada e depois eu tentei ajustar minha fala, ela ficou mais robótica, até que eu tive que fazer aula de teatro, aula de canto e oratório, para que eu pudesse saber como gesticular e saber a entonação de voz correta. Mas foi preciso estudo, porque não é natural. As mulheres, elas não vão ter realmente ali um filtro de como se comportar. E não necessariamente só aquelas mulheres que são muito calminha, boazinha, que não fala com ninguém. As tímidas. Também existe o outro lado. A dificuldade da comunicação verbal. E tem um ponto ali bem importante, que é o que as pessoas sempre batem na tecla, que é o contato visual. A comunicação não verbal, ela é um dos pontos principais que você consegue identificar na características, quando você, que é profissional, está fazendo uma avaliação numa mulher autista, você consegue identificar nela. Porque a mulher autista, ela tem uma fala, pode ser uma fala adequada, porque ela faz scripts mentais, ela tem roteiros, ela é roteirizada. Mas ela não consegue realmente
ter uma comunicação efetiva quando é a parte de não verbal. Porque a comunicação, ela vai muito além do que a fala. A fala, ela é um pedacinho da comunicação. Por quê? Se você for ver, o papagaio fala, mas ele não se comunica. Ele só repete um som. Então, a comunicação, ela vai muito além do que a fala. A fala, ela vai depender de como você vai entonar sua voz, ela vai depender de como você vai gesticular ou não o seu rosto, ela vai depender de como é a sua expressão corporal. Então, tudo isso faz parte da comunicação, verbal e não verbal. E as mulheres autistas, apesar de que elas imitam muito bem, a parte não verbal, a comunicação não verbal, sempre ela tem um detalhe que escapa. A dificuldade de desenvolver e compreender relacionamentos. Isso, e eu me estendi de propósito nesse tema sobre a comunicação, a socialização, porque esse critério A do DSM-5, ele é um ponto muito chave para o diagnóstico, porque as pessoas falam muito dessa dificuldade de comunicação e socialização, mas o que é isso de verdade? Então é isso, eu estou tentando exemplificar para que você entenda quais são, o que é um todo numa dificuldade de socialização. As mulheres autistas, elas tendem a ser ingênuas. Ela tende a ser ingênua, por quê? Primeiro que ela é literal. Normalmente ela tem ali a literalidade, então o que é falado é entendido e isso não tem muita volta. É ou não é? Se você fala algo para um autista e ela tem essa literalidade, ela vai acreditar realmente que aquilo está sendo falado é real. E por que ela se torna ingênua? Porque como ela não tem realmente essa malícia, essa capacidade real de pensar algo maldoso ali, ela não vai saber identificar que está sendo enganada. E é aí que vai acontecer um grande índice de problemas nos relacionamentos abusivos. Mulheres autistas tendem a ter relacionamentos abusivos porque elas conseguem ser mais facilmente manipuladas. E isso entra dentro do critério A. São mulheres que elas saem e entram em relacionamentos abusivos a vida toda. São mulheres que, além de relacionamentos abusivos, têm um alto índice de violência sexual desde a infância. São crianças que são presas fáceis, que vão ter dificuldade de comunicação e às vezes elas não vão nem sequer entender o que está acontecendo, porque na mente é normal. Então, tem um grande número de abusos sexuais que vai crescendo e vai se tornando relacionamentos afetivos problemáticos.